Essa reflexão apresenta um ponto de vista teísta tradicional, especialmente comum entre correntes filosóficas e religiosas, que afirmam que a crença em Deus ou no transcendente é algo natural à consciência humana. Contudo, para uma explanação mais ampla e equilibrada sobre a razão de uma pessoa se tornar ateia, é importante considerar diversas perspectivas psicológicas, filosóficas, sociais e existenciais, sem reduzi-las apenas à má-fé ou à fuga moral. Muitas pessoas se tornam ateias não por má-fé, mas por uma investigação racional e filosófica que as leva à conclusão de que a existência de Deus ou do mundo espiritual não é algo comprovado ou necessário. Filósofos como Bertrand Russell ou Jean-Paul Sartre, por exemplo, não negavam a existência do transcendente por quererem pecar, mas porque, para eles, a razão e as evidências disponíveis não justificavam essa crença. Alguns ateus foram crentes e perderam a fé após eventos traumáticos, injustiças ou sofrimentos que os fizeram questionar a bondade ou existência de um Deus. Essa perda de fé pode ser mais emocional do que racional e está ligada a decepções profundas. Muitos ateus rejeitam não Deus em si, mas as instituições religiosas que, em sua visão, cometeram abusos, manipulações ou distorceram a moral. Nesses casos, a rejeição do ateu pode ser dirigida à prática institucional e não ao transcendente em si. Sobre a moralidade, dizer que o ateu rejeita Deus para escapar da responsabilidade moral é uma visão limitada. Muitos ateus têm um senso ético profundo, baseado na razão, empatia, nas consequências sociais e no bem comum, mesmo sem apelar para um tribunal divino. A moralidade secular é uma realidade estudada e vivida. Dizer que o ateu nega o espiritual por não ter estudado o mundo espiritual é complicado. A dificuldade está justamente no fato de que esse mundo, se existe, não é acessível pelos meios tradicionais de verificação que usamos para o conhecimento. Não é que ele precise ir lá, mas sim que não há consenso ou demonstração verificável desse mundo, o que torna a crença nele um ato de fé, não de ciência. O ateísmo pode nascer de múltiplas causas, nem todas ligadas à má-fé ou rebeldia moral. Ignorar essas causas leva a uma caricatura do ateu, o que dificulta o diálogo verdadeiro entre crenças diferentes. Todos os homens têm a convicção do transcendente, o que é uma ideia defendida por muitos pensadores religiosos como Agostinho, Pascal e C.S. Lewis. Eles argumentam que existe um senso interno de Deus, algo como uma bússola moral ou um anseio natural pela eternidade. Isso se alinha com a doutrina dos sensus divinitatis, que diz que a crença em Deus é inata à natureza humana. No entanto, esse argumento é contestado por muitos estudiosos e ateus, que apontam que a crença em deuses varia radicalmente entre culturas. Existem politeísmos, animismos, panteísmos e outros. Há pessoas que nunca desenvolveram qualquer crença espiritual, mesmo vivendo em contextos religiosos. A neurociência moderna estuda a religiosidade como uma função psicológica ou neurológica, e não como prova da existência de Deus. Ou seja, mesmo que o sentimento religioso seja comum, não significa necessariamente que seja verdadeiro no sentido metafísico. Ele pode ser uma característica da mente humana para lidar com o desconhecido, a morte ou o sofrimento. O mundo espiritual e a exigência de evidências que o ateu não pode afirmar que não há mundo espiritual sem tê-lo estudado pessoalmente. Esse argumento parece sugerir que a ausência de prova não é prova de ausência, o que é verdade até certo ponto. Porém, o ateu frequentemente adota uma postura cética. Não se acredita numa afirmação extraordinária até que haja evidência extraordinária. Por exemplo,
Não acreditamos em fadas, duendes ou unicórnios, porque não temos motivos concretos para tal, mesmo sem termos estudado pessoalmente esses seres. Essa postura não é necessariamente uma negação absoluta do espiritual, mas uma suspensão de crença até que haja razões para crer. Moralidade sem Deus, esse é um ponto sensível. Muitos crentes associam moralidade com obediência à vontade divina. Isso é típico das religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo, islamismo, onde Deus é a fonte de todo o bem. Contudo, ateus e agnósticos argumentam que podemos ter uma moral baseada na razão, empatia e convivência social. Éticas seculares como o humanismo promovem o respeito, a compaixão e a justiça, sem apelo ao sobrenatural. Existe uma evolução moral da espécie, onde comportamentos altruístas e cooperativos foram preservados por sua utilidade para a sobrevivência coletiva. Assim, afirmar que o ateu vive todas as mazelas da vida porque não quer prestar contas é uma generalização injusta. Há muitos ateus que vivem com mais retidão e compaixão do que pessoas religiosas. O que muda é a base da moralidade, não a existência dela. Responsabilidade e consciência moral há um ponto muito profundo: o tribunal da consciência. De fato, seja crente ou ateu, o ser humano tem um senso interno de certo e errado. Para o crente, essa consciência é um reflexo de Deus. Para o ateu, pode ser o fruto da evolução, da cultura ou do raciocínio ético. Mas ambos lidam com culpa, arrependimento, idealismo e autocorreção. O que varia é a forma como explicam de onde isso vem, o que não necessariamente implica fuga moral de um lado ou autoritarismo do outro. Em vez de pensar que o ateu não acredita porque quer pecar, talvez seja mais justo dizer que ele busca coerência com sua razão e experiências. Não vê evidência suficiente para crer. Tem uma visão moral que não depende de uma autoridade divina. Pode estar tão comprometido com a verdade quanto o crente, só que trilha outro caminho. Essa visão mais ampla ajuda no diálogo entre fé e razão e fortalece os dois lados. O crente pode afirmar sua fé com mais humildade e o ateu pode ser ouvido com mais respeito. Se você chegou até aqui e gostou do assunto, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, comente e compartilhe.